Boa noite, meus irmãos, a paz seja convosco, amém? Amém? Eu quero que você fique de pé, fiquem todos de pé. Eu quero que você saia do seu lugar e cumprimente pelo menos 5 pessoas e diga para ele assim: ei, você é bem-vindo neste lugar. Amém? Saia do seu lugar e abrace pelo menos 5 pessoas e cumprimente dizendo que ele é importante neste lugar, que ele seja bem-vindo. Amém? Aleluia! Nós somos uma igreja de amor, uma igreja unida na presença do Pai, na presença do Senhor. Por isso, queridos, precisamos estar unidos como igreja, amando uns aos outros, cumprimentando, cuidando, respeitando uns aos outros, porque isso faz parte de uma igreja verdadeira, a verdadeira igreja de Cristo. Amém? Aleluia! Fale para ele: você é importante, querido. Você é importante neste lugar. Eu amo você em Cristo Jesus. Que irá amar, Deus. Quantas pessoas chegaram aqui já em cima do horário? Eu vi sentaram e não cumprimentaram o seu irmão. Cumprimente o seu irmão na paz do Senhor. Diga para ele como ele é importante, como ele é importante e que é bom vê-lo neste lugar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Como eu disse hoje de manhã, será que o pastor vai falar Apocalipse hoje? Meu Deus, o que está acontecendo, pastor? O senhor levantou meio nervoso? Falar de Apocalipse hoje? Olha, Apocalipse não é para qualquer um, verdadeiramente. O livro de Apocalipse, muitos não gostam de pregar, muitos têm medo de pregar, porque verdadeiramente é um mistério de Deus. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Preste atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Amém? Preste muito atenção. Aleluia. E a palavra diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o primeiro amor, em outras traduções. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto ao seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. E a palavra que eu quero ministrar, ela está localizada em Apocalipse 2:5, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Eu quero que você entenda o contexto dessa palavra. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução para que você entenda
o que essa palavra significa, o que verdadeiramente estava acontecendo no tempo que essa palavra foi escrita. Amém? Então eu quero falar para você do contexto dela. Ela faz parte das 7 cartas escritas pelo apóstolo João. João estava encarcerado. João estava na ilha de Patmos, porque adorava a Deus e não adorava ao imperador. Não se prostrava diante de homens, mas adorava ao Senhor. E toda a igreja do Senhor naquele tempo, no primeiro século, primeiro século após a morte de Jesus, estava passando por perseguição, estava vivendo momentos difíceis, porque o imperador queria ser adorado, o imperador queria ser Deus, mas aqueles que conheciam a Jesus, aqueles que conheciam tudo aquilo que Jesus fez, aqueles que conheciam através dos apóstolos quem era Jesus, eles não se prostravam diante do imperador. E João foi um daqueles que foi perseguido, foi preso e ficou exilado numa ilha chamada Patmos. E ali Deus trouxe a ele muitas revelações. Durante esse exílio, em meio à perseguição romana contra os cristãos, elas refletem os desafios espirituais e sociais das comunidades cristãs da Ásia, chamado Ásia Menor, que hoje é a chamada Turquia, em um ambiente marcado pelo culto ao imperador e pela convivência com culturas pagãs. Foi assim que Deus trouxe a revelação ao apóstolo João. Amém? Qual era a situação política e religiosa da época? Escrita por João por volta de 95 depois de Cristo, durante o governo do imperador Domiciano, o Império Romano exigia o culto ao imperador como uma forma de lealdade política. Cristãos que se recusavam eram perseguidos. João foi exilado em Patmos, uma ilha no mar Egeu, por sua pregação e resistência ao culto imperial. As 7 igrejas estavam na Ásia Menor, Turquia. Quais eram essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram as igrejas do Senhor que estavam na Ásia Menor. E ali Deus traz uma palavra poderosa ao apóstolo João, chamando a atenção ao povo de Deus que estava vivendo tempos difíceis. Quero dizer para você nesta noite, você tem vivido tempos difíceis? Sabe, queridos, nós muitas vezes estamos passando por tempos de lutas e tempos de dificuldades, mas saiba, não é privilégio seu, não é privilégio seu. Os homens de Deus, já naquele tempo, viveram momentos difíceis, lutas, batalhas, perseguições, por pregar, por viver, por levar o nome de Cristo, por adorar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então não pense que isso é privilégio seu. Ah, pastor, eu estou passando por lutas, estou passando por dificuldades. Meus irmãos, nós vamos, enquanto nós vivemos, nós vamos passar por momentos difíceis. Claro que não são todos os momentos. Teremos tempos bons, teremos tempos de bênção, teremos tempo de prosperidade, teremos tempo de paz, teremos tempo de alegria, mas saiba que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para tentar complicar a nossa vida. Mas se nós tivermos fé, se nós caminharmos assim como o povo de Deus naquele tempo, se nós realmente ficarmos firmes, não importa se tem ou não perseguição, se nós formos fiéis a Deus, nós venceremos as batalhas, nós conquistaremos, nós avançaremos de fé em fé e glória em glória, porque o Senhor é conosco. Amém? Então não desanime, não fique triste. E a palavra que eu quero ministrar nesta noite
fala sobre reavivamento pessoal. Quero perguntar para você nesta noite: como é que está a chama do teu coração? Como é que está a chama do altar do teu coração? Como é que está a presença de Deus? Como está você na presença de Deus? Porque a palavra, ela vem e ela diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. A palavra do Senhor, neste capítulo, fala sobre o desânimo da igreja. Fala ao povo e chama a atenção dos momentos difíceis que a igreja estava passando, que muitas vezes deixaram o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor, deixaram de praticar as obras do Senhor, abandonaram em fazer as coisas que foram chamados, abandonaram o caminho, muitas vezes o caminho de fazer a obra do Senhor, deixaram o primeiro amor para viver de forma diferente, se esfriaram na fé. E aí eu quero perguntar para você nesta noite: você está firme na fé? Você está fervoroso na fé? O Espírito Santo de Deus arde em você? Você está cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder, cheio da autoridade do Senhor? A chama que é o Espírito Santo está ardendo em você. Você é unção e você é brasa viva? Ou você é aquele desanimado que levanta e diz: vou ter que ir para a igreja hoje, estou perdido, já são 5 horas, não estou afim não, acho que eu não vou hoje não, vou ficar em casa, assistindo o Batman, assistindo a televisão, vou entrar na internet, vou ver alguma coisa. Ei, irmão, cadê o primeiro amor? Você tem vivido o primeiro amor? Quantos aqui se converteram, são convertidos verdadeiramente? Levanta a mão. Eita glória! Você se lembra do dia que você se converteu? Você se lembra do dia que você foi batizado? Você se lembra do dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de tua vida? Agora e hoje? Você está verdadeiramente do mesmo jeito que naquele primeiro dia, naquele momento que você entregou a sua vida para Jesus? Você está cheio do Espírito Santo, da vontade, cheio da glória do Senhor? Ou está se arrastando para vir para a igreja? Ou está morto-vivo? Ou está desanimado, cansado? Ei! João chama a atenção à igreja. E hoje o Senhor vem com esta palavra para chamar a atenção da igreja. Precisamos voltar ao primeiro amor. Eu, quando me converti, eu queria converter e pregar até para as árvores. Saía pregando para todo mundo. Todo mundo que eu encontrava, eu pregava a palavra. Eu pregava a palavra. Eu pregava a palavra. Passaram anos e houve um período na minha vida que eu me esfriei, que eu me desviei. Houve um período da minha vida que eu deixei de praticar as obras para o qual o Senhor tinha me chamado. Parei de ir para a igreja, comecei a andar no mundo, comecei a fazer práticas que desagradaram a Deus, até que um dia Deus, com o seu laço de amor, me trouxe de volta. Porque na verdade eu descobri que eu não era verdadeiramente convertido, mas era apenas um homem convencido. Sabia que Jesus existia, sabia que Jesus era bom, mas não sabia quem era verdadeiramente Cristo. Não sabia. Quando eu me converti, quando o Senhor me trouxe de volta, eu me converti verdadeiramente. Quantas pessoas estão dentro da igreja convencidos, não se converteram verdadeiramente, ou se converteram e estão desanimados, como um dia aconteceu na minha vida? Eu quero te dizer nesta noite, o Senhor quer tocar em você nesta noite. O Senhor quer fazer de você um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Quer fazer de você brasas vivas.
para que a chama do Espírito arda aí dentro de você, para que você volte às práticas de tudo aquilo que você foi chamado para fazer quando você se converteu. Por que você está desanimado? Por que você está cansado? Por que você está triste? Porque o Senhor quer fazer algo novo na tua vida nesta noite. Amém? Reavivamento pessoal, acendendo a chama interior. Como é que está a tua chama? Será que está pequenininha? Será que está desse tamanho? A chama do teu altar está desse tamanho ou está grande? A chama está poderosa em Cristo ou está quase apagando? Tem chamas aí que, se der uma breve brisa, se passar de repente, apaga o pavio. Apaga, irmão. Tem gente que não precisa soprar muito, não. Se der um pequeno ventinho que passar, faz tch. Sabe quando você pega aí? Apagou. Acabou. Morreu. Não tem mais nada. Tem gente que está assim, vivendo assim, mas o Senhor quer tocar em você, quer chamar você a atenção para que você volte ao seu primeiro amor. Lembre-se de onde você veio, lembre-se daquilo que Deus fez na tua vida, lembre-se do teu batismo, lembre-se da tua conversão, lembre-se como você era animado, como você era usado, como você era cheio da autoridade, do poder. Lembre-se como Deus fazia, usava você poderosamente na igreja, tinha às vezes até ministério, e hoje não tem mais. Ei! Hoje somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos. Somos chamados para fazer uma reavaliação interior espiritual. Não para aquilo que mostramos ao mundo, mas para o que arde. Será que arde? Será que arde realmente isso no teu coração? O tema é reavivamento pessoal. Você quer ser reavivado hoje? Você quer um reavivamento na sua vida? Você quer que a chama volte a queimar dentro de você? Você quer ser uma brasa viva na presença do Senhor? Você quer ter experiências com Deus? Ou quer viver frio, morno? A palavra do Senhor diz que os mornos Ele vomitará de sua boca. Não seja morno, mas seja fervoroso em Cristo. Amém? Seja fervoroso, acendendo a chama. E esse chamado não é apenas coletivo, mas é profundamente individual. É para mim individual, é para você individual. Não estou falando de uma forma coletiva, porque cada um de nós sabe o que realmente Deus precisa fazer, o que realmente você precisa fazer para mudar essa história. Amém? E qual é o caminho para o reavivamento? Você sabe o que você precisa fazer para voltar a ser um avivado, para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio da glória do Senhor, para voltar às práticas do primeiro amor? Você precisa reconhecer os seus erros e se arrepender. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Você lembra onde você caiu? Você lembra qual foi o ano e onde você deixou de praticar as obras de Deus? Você lembra qual foi o ano que houve um esfriamento espiritual na sua vida? Você lembra? Pois se você lembra, é momento de mudar essa história. É momento de fazer algo diferente. É momento de buscar a Deus e pedir perdão. Analisar e reconhecer os teus erros e dizer: Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu abandonei a tua obra. Eu quero pedir perdão, porque eu deixei o primeiro amor. Eu quero pedir perdão, porque houve um esfriamento espiritual, porque eu comecei a olhar para o homem,
Eu comecei a olhar para as falhas do homem e deixei de olhar para o Senhor. Comecei a olhar para os erros da minha liderança. Comecei a olhar para os irmãos que pecavam e estavam na igreja. Comecei a olhar no horizontal e esqueci de olhar no vertical. Esqueci de olhar para Deus, autor e consumador de minha fé, para olhar para os erros dos homens. Ei, não olhe para o erro dos outros. A nossa salvação é individual. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Se preocupe com você. Se preocupe em fazer as obras para o Senhor. Se preocupe em vir para a igreja para adorar a Deus. Não para adorar pastor, louvor, para adorar as pessoas, o irmão A ou B, mas para adorar a Deus. Nós estamos na igreja e o intuito é adorar ao Senhor. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Não olhe para o homem. O homem é falho. O homem erra. E a igreja é feita de homens que falham, que erram, que às vezes tropeçam, mas precisamos olhar para Deus. Nada disso pode impedir a nossa caminhada. Nada disso pode impedir a nossa comunhão com Deus. Nada disso pode esfriar o nosso coração. Nada disso pode trazer desânimo. Nada disso pode mudar a nossa fé, porque a nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus. Então precisamos nos arrepender. Arrependimento não é apenas reconhecer o erro, é decidir voltar ao caminho da intimidade com Deus. Pastor, mas quando eu me converti, eu comia a Bíblia. Eu não lia a Bíblia, eu comia a Bíblia. Lia, relia. Eu estudava a palavra. Eu orava. Às vezes ia para as vigílias, participava das vigílias. Eu me lembro quantas vezes eu fui para a mata. Quantas vigílias na mata nós participamos. Hoje, quando você fala para os irmãos, vai ter vigília na igreja, tem meia dúzia que vem. Não querem fazer nem vigília na igreja. E a gente ia para a mata ser comido lá pelos pernilongos. Eu colocava uma camisa de manga longa, uma calça lá embaixo, apertada, botava tudo, passava um repelente e os pernilongos só voltavam a levantar a gente no chão, de tanto que invadia. Mas a gente estava ali, na unção, orando, buscando a presença de Deus. De repente, naquela escuridão, escutava um barulho. Pau! Eita glória! O que aconteceu? O irmão abençoado lá caiu na unção. Eita glória a Deus, aleluia! Eita, vamos orar de novo daqui a pouco. Pau! Eita glória, o que é isso aí? Mais um caiu lá na unção. E ficava orando, cheio do Espírito Santo. O Senhor derramava uma unção tremenda, a gente sentia a presença de Deus. Era tão gostoso, era maravilhoso. A gente chegava 10h30, 11 horas, meia-noite, e saía 3 horas da manhã. Às vezes amanhecia o dia na presença do Senhor. Hoje, chama o povo para orar. Eita glória! Todo mês, lá no Jardim Alvorada, nós temos uma semana de oração que antecede a Santa Ceia. Mas vem um monte de gente. Cheio de gente da oração. Eu fico até emocionado quando vejo aqui um monte de gente chegando. É uns 2, 3, né? Fala, Jesus, cadê o povo? Não, cadê o povo? Agora fala para eles levantar 5 horas da manhã que vai ter uma excursão. Vai todo mundo para a praia. Nego 3 horas da manhã está no pé do topo. 3 horas da manhã o cara está de frente da igreja. Fala, rapaz, você veio fazer vigília na igreja? Você estava de guarda hoje? Que eu não sabia? Mas fala em oração. O povo corre. Irmãos,
estamos nos esfriando espiritualmente. Nós estamos ficando frios na fé. E a palavra vem de encontro a nossas vidas como igreja. O apóstolo João já tinha essa preocupação. Deus já usou ele para chamar a atenção da sua igreja. Você pensa que isso é exclusividade de hoje? Naquele tempo já tinha uns esfriados, uns frios na fé. Já existiam pessoas que estavam desanimadas devido à perseguição. Mas o arrependimento nos reconecta à fonte. Arrependa-se. Será que tem algo que você precisa se arrepender? Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de confissão de pecados. Hoje é noite de você dizer para Deus: eu quero voltar à prática do primeiro amor. Eu quero ser novamente cheio do Espírito Santo. Eu quero ser novamente uma tocha firma nas tuas mãos. Eu quero ser cheio da luz, da glória e da tua unção. Eu quero ser cheio do poder de Deus. Mas para isso precisa reconhecer e se arrepender. Ele nos devolve a sensibilidade espiritual. Sabe, queridos, quando a gente está no primeiro amor, a gente ouve o Espírito Santo falar. A gente sonha sonhos de Deus. A gente sente a presença de Deus. Se você não tem tido, a gente tem experiências com Deus. Se nada disso está acontecendo na tua vida, você está frio espiritualmente. Se você hoje não ouve a voz do Espírito Santo, se você não sente a presença de Deus, se você não tem experiências com Deus, ei, você está frio espiritualmente. Você precisa ser reavivado. Você precisa se colocar na presença de Deus. Você precisa buscar o reavivamento. Você precisa colocar a sua vida diante do altar e pedir perdão, porque você hoje está frio espiritualmente. Você está frio. Ele abre espaço para que o Espírito Santo volte a soprar na sua vida e ali em nós. Quando nós falamos com Deus, Ele abre um espaço para que novamente o Espírito Santo comece a trabalhar em nós. Como era gostoso ouvir a voz de Deus, não é? Quem teve a oportunidade, quem já teve experiências com Deus aqui, levanta a mão. Experiências com Deus, milagres, curas, prodígios. Quem é que já teve experiências com Deus? É bom demais, não é? Às vezes você fala de experiências com Deus, a gente pensa só em grandes experiências. Não, o Senhor abriu o mar para me passar. Eita glória, né? Como não tem mar aqui, abriu a piscina para eu passar no meio. Não, meu irmão. Eu estou falando de experiências às vezes simples. Às vezes você está no trânsito e aí você está apressado, você precisa chegar no cartório e você chega lá, cadê o estacionamento? Aí você diz para o Senhor: Senhor, ajuda eu, arruma o estacionamento, porque Maringá é difícil estacionar, Senhor, tem misericórdia. Aí quando você chega, o cara está saindo, aí você fala: glória a Deus, aleluia, encosta o carro, desce dizendo: obrigado, Senhor, Tu és bom demais, Tu és maravilhoso, Deus. São coisas aparentemente pequenas, mas verdadeiras. E eu já tive muitas experiências simples assim, né? Que a gente vê que Deus é conosco. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve as nossas vidas, porque estamos conectados com Ele. Essa palavra é gostosa, né? Agora é só conectado, né, mano? É um tal de conectado, tal da internet aí, é tal de conectado para tudo quanto é lado. Então, conectados com Deus. Ei, jovens, você está conectado com Deus? Hã? Você está ligado com Deus? Você está ligado com Deus? Os jovens aí que gostam da internet? Está conectado com o Senhor? Está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus?
pois Ele quer usar você, Ele quer falar com você, jovem do Senhor. Amém? Quero dizer para vocês que a coisa melhor na vida de um jovem é estar na casa do Senhor. Eu, se eu soubesse que era tão bom, eu quando era jovem tinha ficado firme na presença de Deus. Amém? Tinha ficado firme, não tinha feito tanta besteira. Porque quando a gente é jovem, a gente às vezes faz umas besteiras, às vezes a gente pisa na bola, né? Mas não precisa ser assim. Se você está na igreja, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando com você, através da palavra, através do louvor, através de um momento de comunhão, porque Deus nos ensina, Deus fala, é só você estar atento e conectado com Ele. Amém? Deus é presente, vivendo em chamas. Mas não basta reacender, precisamos viver cheios do Espírito Santo, cheios da glória do Senhor, cheios do poder. Ontem nós estávamos na casa de um irmão, fomos convidados para um churrasco. Falei, eita glória. O irmão me ligou e falou assim, pastor, nós vamos fazer um churrasco aqui em casa, o senhor vem? Eu falei, rapaz, precisa responder? Estou aí. Qual é a hora? Pode ficar tranquilo. Nesta hora eu vou estar lá. Cheguei na casa do abençoado. Já fazia 5 anos, ele foi minha ovelha durante mais de 5 anos. Fazia 5 anos que a gente não se via. Talvez mais de 5, né, Rosa? Talvez mais de 5. E aí chegamos lá e abraça, ele falou, eu preciso colocar o tapete vermelho. Eu falei, cai fora, rapaz. Aqui não chegou o rei, não. Aqui chegou um pobre servo, humilde do Senhor. Para com isso. Abracei ele, abracei ela. Foi uma bênção, ficamos juntos lá. E aí, claro, quando você vai na casa do irmão, se prepara, tem oração. Não sai sem chumbo. Não, vamos orar. Vamos orar. Já era quase meia-noite. E o repré começou a cair. Começamos a orar e o repré começou a cair. E Deus começou a usar. E Deus começou a falar. Botar a mão na cabeça e puf, cair no chão. E ficar cheio do poder, da glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Isto é tremendo. Nós experimentamos mais uma porção no dia de ontem. Dia de ontem não, foi hoje, que era 1h30 da manhã, você estava quase 2 horas da manhã. Começamos a conversar, ou o povo que conversa, né? O tal do crente conversa, assim como come também. Ou o povo que come. Jesus tem misericórdia. O povo não bebe, mas come, que é uma maravilha. Amém, né? Por isso, comemos bem, graças a Deus. Amém? O fogo de Deus não é apenas emoção, meus queridos. O fogo de Deus não é apenas emoção, não é só arrepio, não é só lágrimas. O fogo tem propósito, e o propósito é iluminar a nossa vida. O propósito é verdadeiramente purificar a nossa vida. A chama que arde em nós, a chama que está em nós, ela vem para nos iluminar, ela vem para nos purificar, ela vem para nos usar, para fazer de nós instrumentos de Deus sobre a face da terra. Por isso a palavra diz que nós seremos sal desta terra, luz para este mundo tenebroso. Você tem sido luz? Você tem sido luz? Ou você está num tal da lamparina ainda? Ou você é aquela luz que brilha poderosamente, aquela luz que quando você liga parece um estádio, pá! Ou você, a tua luz está bem pequenininha, que quase não ilumina nada. Como você está na presença de Deus? Iluminar, ser luz em meio às trevas, mostrar Cristo através da nossa vida, purificar, deixar que o Espírito Santo ele possa nos usar, que ele possa fazer de nós verdadeiramente esse instrumento poderoso em Cristo. Você está cheio do Espírito Santo, é cheio do poder de Deus. Sabe, queridos, quando você está cheio do poder de Deus, o demônio olha para você e fala: aqui não dá para mim não.
Estou fora. O cara é cheio do Espírito Santo. A mulher é cheia do Espírito Santo. Quando ele chega, ele dá uma olhada e fala: eu, hein? Vou nada. Não vou lá na presença desse cara, não. Se ele levantar a mão, botar na cabeça daquele que eu estou usando, vai ser botar a mão na cabeça e tomar. Eu vou ficar de longe. Agora, quem não está cheio do Espírito Santo, ele fala: põe a mão, põe o pé, abraça, beija, faz o que você quiser. Não tem fogo aí, não tem poder aí, não tem unção aí, não tem unção aí. Você está entendendo? Mas o Senhor quer mudar essa história. O desafio é buscar o enchimento contínuo do Espírito Santo. Você tem buscado, tem falado com o seu amigo? Você tem falado com o seu amigo Espírito Santo? Sabia que o Espírito Santo é o nosso amigo? Ele é o consolador, mas ele é um amigo. Fala com ele. Levanta e fala assim: bom dia, Espírito Santo. Tudo bem? Ele é uma pessoa. Ele ouve. Ele tem sentimento. Ele fica triste quando você faz alguma coisa errada. Ele fica triste quando você fala alguma coisa errada. Então fala com o seu amigo. Peça a ele para que ele esteja mais próximo de você, para que você possa ser usado por Deus cada dia mais, para que você possa ser cheio. E esse enchimento, ele é contínuo. Todos os dias precisamos buscar mais de Deus. Senão nós vamos esfriar. Senão nós vamos desanimar. Senão nós vamos parar. Porque é isso que o nosso inimigo quer. O inimigo de nossa alma. Quando cada coração se torna uma chama viva, o mundo não permanece igual. Sabe por que o inimigo faz de tudo para que você não seja uma chama nas mãos de Deus? Para que você não seja poderoso nas mãos de Deus? Para que você não cure, não liberte, não transforme através do poder de Deus? Sabe por quê? Porque ele sabe que se nós nos unirmos, se nós realmente formos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós formos brasas vivas, buscando continuamente a presença de Deus, o enchimento de Deus, nós poderemos mudar o mundo. Nós poderemos mudar o mundo, fazer a diferença ainda mais neste mundo. A igreja cresceu muito depois desta história. A igreja cresceu porque a igreja estava aonde? Na Ásia Menor. Depois disso, ela se espalhou para todo o mundo. Mas poderia ser ainda melhor. Muitas almas precisam ser alcançadas. Muitas vidas ainda estão perdidas sem ouvir falar de Jesus Cristo. E sabe quem foi chamado para levar esta palavra? Sabe quem foi chamado para levar o nome de Jesus e apresentar Jesus para este povo? Eu e você. Você sabia disso? Ou você acha que Jesus te resgatou lá de repente do fundo do poço, apenas para você ficar sentado ouvindo a palavra de Deus? É para ouvir e trabalhar. É para ouvir e fazer a obra. É para ouvir e fazer a diferença. É para ouvir e praticar. É para ouvir e ser testemunho. É para ouvir e ser bênção na vida dos outros. Amém? Foi para isso que Deus nos chamou. Por isso, não seja frio. Não seja frio, mas seja quente na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Famílias podem ser transformadas. Comunidades podem ser alcançadas através de mim e de você. Amém? O Evangelho deixa de ser apenas palavras e se tornam poder de Deus. Poder de Deus. Às vezes você pensa assim: eu conheço tanto da palavra,
Já li a Bíblia várias vezes. Ontem, conversando com esses irmãos, chegamos num momento crítico, onde eles perguntaram o momento de o que eles estavam fazendo de errado, o que estava errado. E muitos perguntam: por que estou vivendo essa situação? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Porque muitas vezes conhecemos da palavra, mas não vivemos a palavra. Conhecemos do poder de Deus, mas nós não temos o poder de Deus. Sabemos do Espírito Santo que Ele é nosso amigo, mas nunca chamamos Ele para conversar. Nunca buscamos resposta dEle. Nunca colocamos diante dEle os nossos projetos, os nossos sonhos. Fazemos como dá na nossa telha, conforme nós queremos, conforme a nossa vontade. E aí a palavra não se cumpre, porque a palavra diz que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. E aí nós fazemos tudo errado, que seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. E Deus fala: não é assim, filho. Você está entendendo errado. Eu acho que a tua tradução não foi bem escrita. Você está fazendo tudo diferente. Não é a tua vontade, mas é a minha que deve prevalecer. Quantos de nós não pedimos a Deus resposta? Fazemos projetos e não pedimos resposta de Deus para saber se os nossos projetos estão alinhados com o Senhor. Mas nós queremos a bênção, não é verdade? Fazemos o nosso projeto e queremos a bênção. Não queremos nem saber se Deus vai aprovar ou não, mas nós queremos ser abençoados, correto? Sem a bênção do Senhor não há retorno. Sem Ele aprovar, se você não estiver alinhado com os planos de Deus, você pode estar sendo levado para o erro. Muitos de nós não têm buscado verdadeiramente resposta em Deus, por isso não consegue alcançar a vitória. Já perguntou para o Senhor: o que queres de mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Já perguntou para Ele: o que o Senhor quer fazer de mim? Onde o Senhor quer me colocar? Onde o Senhor quer trabalhar na minha vida? Esse projeto que eu estou preparando, que está no meu coração, é também projeto do Senhor? Ele também está no teu coração? Posso ir ou não? Muitas vezes não fazemos isso. Perdemos a nossa Deus. Glória a Deus. Vivendo é imenso. Para viver imenso, precisamos obedecer a palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo nesta noite? Você quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus em 2026? Levanta a mão. Será que você fez uma oração no final de 2025 e disse assim: Pai, eu quero mais do Senhor em 2026? Ou você fez uma oração e disse: Senhor, eu quero mais dinheiro em 2026. Eu quero mais dinheiro, eu quero prosperar, eu quero casa, eu quero carro, eu quero melhor salário. Será que foi essa a tua oração no final do ano? Ou você disse para Ele: eu quero mais do Senhor, porque Ele pode te dar tudo o que você precisa. Mas se você entender que para ser abençoado, você precisa viver, obedecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.
É um desafio buscar o enchimento do Espírito Santo. É um desafio impactar a sociedade. É um desafio ser chama. É um desafio fazer a vontade do Pai. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer mais de Deus, fique de pé. Nós vamos orar. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você se esfriou. E volte ao primeiro amor. Volte às práticas anteriores. Ah, pastor, quando eu me converti, eu não faltava um culto. Eu era fervorosa, pastor, eu era fervoroso. Eu ia para a marca, eu orava. Levantava 3 horas da manhã, orava. Ajudava na igreja, eu tinha ministério. E hoje? O que você está fazendo? E hoje? Você continua nesse amor, nesse fervor? Porque se a chama apagou, você vai orar e pedir para Deus hoje: reaviva, Senhor, reaviva, Senhor, reaviva, Senhor, a minha vida espiritual. Reaviva, Senhor, que a chama que já se apagou ou está quase apagando possa acender, possa crescer. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Amém? Arrependa-se, diga para Ele onde você falhou, onde você parou de fazer aquilo que você fazia, e diga para Ele: a partir de hoje eu vou voltar ao primeiro amor, eu vou voltar a ser fervoroso como eu era, eu vou voltar às práticas que eu tinha quando eu aceitei a Jesus. Eu vou voltar a orar, eu vou voltar a ler a Bíblia, eu vou voltar a buscar a face do Senhor, eu vou voltar a frequentar os cultos, eu vou voltar a ouvir a voz de Deus, eu vou voltar a fazer a diferença. Eu vou voltar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Volte às primeiras obras. Permita que o Espírito Santo o encha de forma contínua a partir de hoje. E então, viva em chamas. Que a chama não se apague. Que cada um aqui saia decidido a reacender a sua chama interior. Que não sejamos apenas espectadores do fogo, mas portadores dele. Pois o mundo não precisa de cristãos mornos, mas de homens e mulheres que ardem pelo Espírito e impactam com poder. Você quer poder de Deus? Quer poder de Deus? Busque o enchimento do Espírito. Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus, eu quero, Senhor, nesta noite colocar diante da Tua presença, Senhor, a minha vida. Deus, quando a Tua palavra veio de encontro ao meu coração, comecei a analisar a minha vida espiritual. Ó Deus, quando eu me converti, quando, Senhor, eu ouvi a Tua voz e aceitei o Senhor como Senhor e Salvador de minha vida, como foi maravilhoso, como foi, ó Deus, tremendo, papai querido. Eu queria pregar para todo mundo, eu não faltava ao culto, eu tinha ministério na igreja, eu pregava, eu cantava, eu louvava, eu adorava, eu buscava, eu orava nas madrugadas, eu era cheio do Teu Espírito Santo, eu lia livros, ó Deus, que direcionavam, ó Deus, e que fortaleciam cada vez mais na Tua presença, papai querido. Eu queria ouvir os testemunhos dos profetas, eu queria ouvir os testemunhos, Senhor, ó Deus, de muitos homens e mulheres de Deus que foram usados nas Tuas mãos para viver e caminhar conforme, Senhor, esses homens caminharam na Tua presença. Pai, mas chegou um momento,
ó Deus, que houve, Senhor, um esfriamento espiritual. Chegou o momento, Senhor, ó Deus, que eu parei de fazer tudo aquilo que eu fazia. Chegou o momento que eu comecei a olhar para o homem, comecei a olhar para os erros, para as falhas que os meus líderes, pastores, pessoas que estavam na igreja, Pai. E isso foi me desanimando, e isso foi me esfriando, e isso me tirou, ó Deus, do propósito que o Senhor tinha na minha vida. Mas hoje eu recebo esta palavra. Hoje eu faço uma avaliação espiritual em mim. Hoje eu tomo posse, ó Deus, desta palavra e quero, Senhor, ser reavivado. Quero voltar às práticas das obras que eu fazia quando eu estava no primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor, Senhor, para ser cheio do Teu Espírito Santo, para ser cheio do Teu poder, para ser cheio da Tua graça, para ser usado por onde eu passar, vidas sejam transformadas, por onde eu passar, vidas sejam libertas, por onde eu passar, possa haver cura, possa haver libertação, onde eu colocar as minhas mãos, possa haver o Teu milagre, os Teus prodígios, porque o Senhor é Deus e o Senhor nos usa com poder e graça. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, que o Senhor possa me dar essa oportunidade de voltar às práticas anteriores, que o Senhor possa me dar a oportunidade de voltar a, Senhor, buscar a chama, ó Deus, que ardia em mim, que eu possa ser cheio do Teu Espírito Santo, que eu possa ser cheio, ó Deus, e possa, a partir de hoje, buscar dia a dia ser mais cheio, buscar dia a dia a Tua presença, possa buscar dia a dia a Tua vontade, Papai, que prevaleça a Tua vontade na minha vida, não a minha vontade, para que se cumpra a palavra que diz que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, Papai querido, que eu possa obedecer a Tua voz, que eu possa caminhar conforme a Tua direção, que eu possa ser guiado pelo Teu Espírito Santo, que eu possa voltar a ter intimidade com Ele, e que eu possa voltar a ter a sensibilidade que já não existe mais, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, a sensibilidade, ó Deus, de sentir a presença de Deus, a sensibilidade de sentir vontade de buscar a presença de Deus, a sensibilidade de fazer, ó Deus, Senhor, milagres, ó Deus, a sensibilidade de ser usado conforme o desejo do Teu coração. Enche-nos, Senhor, nesta noite, enche-nos do Teu Espírito Santo. Ei, Espírito Santo de Deus, batiza, toca, muda a vida do Teu povo, levanta aqueles que estão prostrados, levanta aqueles que estão caídos, levanta aqueles que estão desanimados, levanta o abatido e faz deste povo um povo poderoso em Cristo, para que a chama do Senhor possa arder nos corações e esta igreja seja cheia do poder, cheio do poder, cheio do poder, cheio do poder, cheio da unção, cheio da glória do Senhor, e que possamos, Senhor, quando nos unirmos, fazer uma labareda de fogo que possa chegar diante do Teu trono, Papai querido. Toca as nossas vidas nesta noite, porque nós queremos mais do Senhor, queremos mais do Senhor, queremos mais de Ti, Senhor, queremos mais da Tua presença, queremos mais da Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, queremos ter, Senhor, experiências sobrenaturais contigo, queremos mergulhar em águas profundas espirituais, queremos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, para que este ano seja um ano, ó Deus, onde o esfriamento será, ó Deus, banido da nossa vida, e seremos, Senhor, cheios, usados pelo Senhor, para fazer a diferença nesta igreja, em Caramanes, neste bairro, nesta cidade, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Busque o enchimento do Senhor, busque o fogo da glória, busque o Espírito Santo. Amém? E faça com que a sua vida seja diferente a partir de hoje.
Eu estava desanimado, pastor, mas agora estou cheio de fé. Eu estava triste, pastor, mas agora estou alegre. Eu estava cansado, pastor, mas o Senhor me reanimou. Amém? Se levante, levante-se, porque o Senhor não quer você prostrado, não quer você desanimado, porque quando você está desanimado, o inimigo tem facilidade para vencer as batalhas que ele coloca na sua vida. Sabe por quê? Porque você não tem força, não tem poder para derrubá-lo, você não tem poder para expulsá-lo, você não tem poder para vencê-lo. Mas se você for cheio do Espírito Santo, não tem nada que possa deter você, nada, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus agir na sua vida, quem poderá te deter? Se Deus usar você, quem poderá ficar diante de você? Quando você levantar a sua mão, Satanás vai bater em retirada. Quando você abrir a sua boca, ele vai tremer, porque ele vai ver fogo, fogo, poder, autoridade, que só Deus pode te dar. Amém? Amém. Glória a Deus. Quer dar um recado? Posso encerrar? Amém. Então vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa cheio do poder do Senhor. Amém? Na vontade e buscar mais. Que essa semana seja uma semana especial para você. Que você possa buscar mais de Deus. Ler a Bíblia. Ore. Busque. Fale com Ele. Amém? Que você possa fazer dessa semana uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a união e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre no nosso meio. E a igreja diga amém. Que Deus abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus.